Oi, pessoal, tudo bem? A nossa, a nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje serve para que nós possamos rever o registro de títulos e documentos. Essa serventia extrajudicial é extremamente importante quando nós queremos dar perpetuidade e conservação a um documento ou a um título, tá? A existência do RTD, como nós chamamos o Registro de Títulos e Documentos, serve justamente para isso, para resolver a situação, a preocupação que nós temos com a guarda e a proteção de um documento. Por quê? Porque esse documento ele pode ser meio de prova num processo judicial e pode prejudicar o direito de alguém quando não há um registro desse título ou desse documento, que é o que vai dar efeito perante terceiros. Então, é muito grande a força que existe num documento original. E é justamente para refletir essa força que existe num documento, que existe num título, que nós vamos dar efetividade ao registro de títulos e documentos. É com ele que a gente vai dar efetividade a isso tudo, tá? Então, primeiro que a gente tem que entender a diferença entre título, entre documento e entre papel. O título, também chamado de instrumento, ele é um ato jurídico que é gerador de direitos ou de obrigações. O documento, ele é um meio de prova específico no direito, que é a prova documental. E o papel é um meio de prova genérico, né? E outra coisa que a gente precisa entender é a diferença que existe entre a certidão da matrícula de um imóvel, por exemplo, e a certidão do documento, do conteúdo de um documento registrado. Então, esses conceitos todos, eles são importantes para compreender o quê? Compreender o uso que a gente faz do registro de títulos e documentos e quando nós nos utilizamos do registro de títulos e documentos. No registro de títulos e documentos, vai poder ser feita transcrição, registro de vários atos. Esses atos estão previstos no artigo 127 da Lei de Registros Públicos. Vai ser possível ser feito registro de instrumento particular, de penhor sobre coisas móveis. Querem ver? Para que vocês possam entender um pouco melhor do que eu estou falando, lá no artigo 127 diz o seguinte: no registro de títulos e documentos será feita a transcrição, tá? A cópia dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor. Instrumentos particulares, o que é? Um contrato particular, por exemplo. Do penhor comum sobre coisas móveis. Se eu faço penhor de uma joia, se eu quero registrar, eu posso? Onde é que eu vou registrar? Sim, pode, no registro de títulos e documentos. Calção de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal. Contrato de penhor de animais, quando não compreendido na lei própria. Contrato de parceria agrícola, mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento e é facultativo, além desses títulos e documentos, também é facultativo que se registre quaisquer documentos para a sua conservação. Qual é um exemplo desse quaisquer documentos para a sua conservação? Eu sempre me utilizo do exemplo do nosso diploma de graduação. Nosso diploma de graduação nós podemos registrar no registro de títulos e documentos. Isso faz com que, se nós perdermos ou se nós precisarmos do nosso diploma e nós não tivermos acesso a ele, nós podemos ir até uma serventia extrajudicial ou requerer pela internet uma cópia desse registro, tá? Por quê? Porque o próprio registro de títulos e documentos vai guardar, vai ter perpetuamente ele terá esse registro nos seus arquivos e nós poderemos comprovar que existe esse diploma, que foi feita essa graduação, por exemplo, e que ela foi concluída em tal data, em tal local. Para que nós usamos isso? Por exemplo, para inscrições de mestrado,
para provas de concurso para professores, nós nos utilizamos do registro feito desse diploma lá no registro de títulos e documentos. Então, é uma coisa bastante importante e é um exemplo interessante para vocês, tá? Caberá, então, ao registro de títulos e documentos a realização de qualquer registro que não seja atribuído expressamente a outro ofício. Isso está no artigo 127, no seu parágrafo único, tá? Mas quando ele fala em todo e qualquer documento que se possa registrar, ele quer dizer que são os documentos que não vão ser registrados nas outras serventias extrajudiciais. Então, aquilo que não é registrado na junta comercial, aquilo que não é registrado no registro civil de pessoas naturais, aquilo que não é registrado no registro civil de pessoas jurídicas, tá? E à margem desses registros vai ser feito todas as averbações, como acontece nas outras serventias aqui também. À margem vai constar todas as ocorrências que trouxerem algum tipo de alteração a esse registro, ou a uma obrigação que vem junto com esse registro, tá? Inclusive quanto a prazos que forem prorrogados referentes aos documentos que estão sendo registrados ali, tá? No artigo 129, traz uma outra informação importantíssima. Estão sujeitos a registro no registro de títulos e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros. Então, quando que vai começar a surtir efeitos em relação a terceiros? Quando tiver efetivamente sido feito o registro no registro de títulos e documentos. Por quê? Porque as serventias extrajudiciais, elas são dotadas de publicidade. Então, quando há o registro, há uma publicidade que vem junto com esse ato e, por isso, a partir de então, surte efeitos em relação a terceiros. Que documentos são esses? Contratos de locação de prédios, documentos referentes a depósitos ou calções, cartas de fiança, contratos de locação de serviço, quando não atribuídos a outras repartições, quando não tem que registrar em outro lugar, contrato de compra e venda em prestações, que tenha reserva de domínio ou não, assim como os de alienação ou de promessa de venda de bens móveis, tá? E os de alienação fiduciária, todos os documentos de procedência estrangeira, sempre acompanhado das traduções, quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais e instrumentos de cessão de direitos e de créditos, subrogação e dação em pagamento. Então, todos esses casos, todos esses documentos, eles, a partir do registro, eles têm efeito contra terceiros, porque os terceiros poderiam saber da sua existência, era só ter ido atrás desta informação, tá? O que mais que é importante de saber em relação a isto? Os atos previstos no artigo 129, eles conferem eficácia constitutiva aos atos de registro. Então, a partir do momento que registra, produz efeito, tá? E a partir daí, eu posso dizer, não, isto existe e alcança também terceiros. Isso não acontece, o mesmo não acontece em relação aos atos praticados no registro de títulos e documentos que estão elencados, por exemplo, no artigo 127. Por quê? Porque os do artigo 127, o que se visa com esse registro? Guardar e conservar os documentos, publicidade, garantia de autenticidade, de dizer que aquele documento é verdadeiro, comprovação de data de registro, tá? Por quê? Porque a partir do registro eu tenho a data como meio de prova também, tá?
Quais as outras informações que nós precisamos saber a respeito de registro de títulos e documentos? Porque essa é uma das menores serventias em termos de estudo para nós, né? Comparativamente ao registro civil de pessoas naturais, por exemplo. Primeiro, prazo. Qual é o prazo que o cartório tem para registrar a partir do momento que a pessoa tem, no caso, para registrar a partir do momento que ela assina um documento, para valer, né? O artigo 130 diz o seguinte: dentro do prazo de 20 dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos, os do 127 e os do 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes. E, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. Em cidades diferentes, far-se-á o registro nas duas cidades. Os registros de documentos apresentados, depois de fim do prazo, produzirão efeitos a partir da data da sua apresentação. Então, por exemplo, eu e o João fizemos um contrato entre nós e vamos registrar esse contrato. Se eu fizer esse contrato dentro do prazo de 20 dias, vale lá a data do contrato. Agora, se eu fizer depois do prazo de 20 dias, o que vai acontecer? Os efeitos vão se produzir a partir da apresentação. Então, pode passar 2 anos e daí eu fazer o registro, não tem problema, mas vai valer a publicidade, vai valer os efeitos de ter registrado esse documento a partir da data em que ele foi apresentado. Os registros referidos nos artigos anteriores, 131, serão feitos independentemente de prévia distribuição, tá? Além disso, o que mais que é importante? Quais são os livros que nós temos no registro de títulos e documentos? Nós temos 4 livros: o livro A, o livro B, o livro C e o livro D. Esses 4 livros têm sempre 300 páginas, 300 folhas, conforme o artigo 132. O A serve para quê? Protocolo. Todos os títulos, documentos e papéis que forem apresentados no registro de títulos e documentos devem ser protocolados, tá? Para poder ser registrado ou averbado. Livro B, transladação integral, ou seja, tudo o que está no título ou documento vai ser colocado no registro, tá? Conservação e validade total daquele registro. Livro C é para inscrição por extração, é como se fosse um pedaço do título ou do documento que eu quero extrair para registrar. Posso fazer isso? Posso. Cada vez menos é feito? Sim, cada vez menos é feito por causa das novas tecnologias que são utilizadas, cada vez menos o livro C é utilizado. E o livro D, que é o indicador pessoal. O indicador pessoal substitui as fichas lá do Registro Civil de Pessoas Naturais. E o que ele diz? Ele vai trazer todos os títulos que foram apresentados às pessoas que estão envolvidas para ter uma lista disso. É isso o indicador pessoal, tá? Tem que ter nome das partes, tem que ter todos os nomes das partes que constarem nos registros, vai ter que constar no indicador pessoal, tá? Esses livros, inclusive, eles podem ser desdobrados, diz o artigo 134, parágrafo único, em outras indicações, livro E, livro F, livro G, mas isso normalmente não acontece, tá? Que mais? O indicador pessoal, gente, ele vai ser dividido alfabeticamente, tá? Para a indicação do nome de todas as pessoas, todas mesmo, ativos, passivos, atos individuais, atos coletivos, todo mundo tem que constar no indicador pessoal. Para se chegar no cartório e dizer, eu quero saber se existe alguma coisa em meu nome, aí vai poder ver pelo indicador pessoal se em algum lugar eu sou citada de alguma forma, como ativa, como passiva de um documento, tá? O registro integral, quando se fala em registro integral dos documentos, há mais informações.
ali a partir do artigo 142, vejam, no 132 tem os livros, no 133, 134, 135, 36, 137, vai explicar o que vai constar em cada um dos livros, tá? O 138 vai explicar o que eu acabei de dizer do indicador pessoal, o 139 também, tá? O 140 também vai falar sobre a questão de que todo mundo tem que constar nos livros, e o 141 autoriza a microfilmagem, tá? Hoje em dia, cada vez mais, com as tecnologias novas, nós temos alterações na forma como esses documentos são guardados. A partir do 132, do 142, perdão, nós temos as questões da transcrição e da averbação. E aí, no artigo 142 diz, o registro integral dos documentos consistirá na trasladação dos mesmos, ou seja, cópia total. Mesmo ortografia e pontuação, o que constar nas entrelinhas, acréscimos, alterações, defeitos, vícios, tudo o que tiver no original vai ter que constar no registro que eu estou fazendo, tá? O parágrafo 1º e o 2º também vão explicar sobre isso. O 143 vai falar do registro resumido, né, da transcrição parcial. O 144 vai falar do registro de contratos de penhor, caução e parceria, tá? Que aí eu vou fazer constar também juros, valor, especificação dos objetos que estão envolvidos nesse contrato, tá? E o 145 vai dizer que qualquer dos interessados pode levar a registro os contratos de penhor ou caução. Não é só quem faz, quem é o sujeito ativo de um penhor, assim como também o sujeito passivo de um penhor. Então, todas as partes envolvidas no processo de penhor podem, por isso que ele fala qualquer dos interessados, pode ir lá e registrar esse contrato de penhor ou de caução para a sua proteção, tá? Além disso, gente, nós temos as ordens de serviço. O que são as ordens de serviço? Quando se apresenta um documento, quando se apresenta um título para registro, vai ser anotado no protocolo a data da apresentação e vai ter um número de ordem. Esse número de ordem é a ordem de serviço. Tudo que entra na serventia vai ter um número que vai ser o número do protocolo, que vai gerar uma ordem de serviço. Então, o artigo 147, ele vai dizer que quando for protocolado o título ou documento, logo em seguida vai ser feito no livro respectivo o lançamento. O lançamento do quê? Ou do registro integral, ou resumido, ou mesmo a averbação que eu quero fazer, e concluído esse processo, declarar-se-á no corpo do título o número de ordem e a data do procedimento, para a partir daí, se for o caso, produzir efeitos, tá? Para que o registro seja válido, eu preciso cumprir essas diretrizes previstas no 146 e no 147 da Lei de Registros Públicos. O mesmo vale quando eu falo em registro de documento em língua estrangeira. Toda vez que eu tiver um registro, um documento em língua estrangeira, eu posso fazer o registro dele no registro de títulos e documentos. E se eu fizer isto, eu vou fazer por quê? Para produzir efeitos no país. Para que produza efeitos no Brasil, eu vou fazer esse registro, tá? Para valer contra terceiros. E aí vai ter que ser observado algumas regras que constam na Lei de Registros Públicos, como, por exemplo, do artigo 148, tá? Para produzirem efeitos legais no país e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo, ou seja, ser escritos, ser traduzidos para o português e ser registrado junto com o título estrangeiro também a sua tradução. O que observará também, será observado também nas procurações. Essa tradução, ela vai ser feita por tradutor juramentado, são tradutores especializados,
tá? Não é qualquer pessoa traduzindo o documento. E é requisito do registro também a qualificação registral, a consularização, ou seja, o reconhecimento de firma efetuado no consulado brasileiro de origem do documento, tá? Existem algumas exceções à questão da tradução e à questão da consularização, que estão previstos também na Lei de Registros Públicos e que são países onde é dispensado essa consularização, principalmente países aqui da América Latina, em razão de tratados internacionais como o Protocolo Las Lenhas. A súmula 259 do STF, inclusive, ela vai falar que para produzir efeitos em juízo, não é necessária inscrição no registro público de documentos de procedência estrangeira autenticados em via consular. Mas a gente faz o registro de documento estrangeiro no registro de títulos e documentos justamente para dar uma proteção maior para nós, para quem está envolvido naquele registro, tá? Também não se pode ter dois registros com o mesmo número, como acontece nas outras serventias. Também cabe fiscalização do Poder Judiciário em razão de qualquer denúncia, qualquer irregularidade que aconteça no registro de títulos e documentos, assim como o oficial vai poder se recusar a registrar um título ou um documento que não tenha as formalidades legais, tá? Ou mesmo se tiver suspeita de falsificação, ele poderá se negar a fazer o registro e, inclusive, notificar o apresentante sobre essa situação de suspeita de falsificação. Se a dúvida persistir, ele vai poder submeter essa dúvida para o juiz, para que o juiz da comarca avalie se aquele documento é válido ou não, tá? Isso tudo está no artigo 156 da Lei de Registros Públicos. E o 157 fala algo extremamente interessante. O 157 diz: o oficial, salvo quando agir de má-fé, devidamente comprovado, não será responsável pelos danos decorrentes da anulação do registro ou da averbação por vício intrínseco ou extrínseco do documento, título ou papel, mas tão somente pelos erros ou vícios no processo de registro. Então, quando um processo de registro estiver viciado ou errado de alguma forma, o oficial vai ser responsabilizado. Agora, ele só vai ser responsabilizado pelos danos decorrentes da anulação de um registro se ele agir de má-fé. Não se pode esquecer disso, tem que ser comprovada a má-fé, tá? Por último, nós temos uma situação, último, mas não tão último, nós temos uma situação que é a notificação extrajudicial. Eu posso requerer que o próprio oficial do cartório de títulos e documentos, ele notifique os interessados, ou seja, notifique as outras partes envolvidas naquele documento, tá? Isso está previsto no artigo 160. Nesse caso, o próprio oficial vai mandar uma notificação para o interessado, dizendo que aquele registro foi feito. Claro, tem pagamento de custas por isso, tá? E tem algumas regras de validade. Tem que apresentar em 3 vias o documento, né? Uma vai ficar arquivada no ofício, a outra vai ser entregue ao notificado e uma última vai ser devolvida com o resultado da diligência. Vai ter que ter a completa qualificação do notificante e do notificado, né? Vai ter que ter uma descrição do objeto, do conteúdo ou da informação que se pretende comunicar, né? Vai ter que ter uma declaração de vontade e vai ter que ter a causa da notificação, vai ter que dizer por que quer notificar aquele terceiro, tá? Por que a gente usa essas notificações extrajudiciais? Para provar uma manifestação perante terceiro, para comunicar
um conteúdo por meio da fé pública do oficial, para comunicar, para constituir mora um devedor, para comunicar um termo final de uma obrigação, para comunicar uma rescisão unilateral ou mesmo bilateral, para preservar patrimônio, para fazer prova em juízo, tá? Para renovar um contrato, para tudo isso. Só que eu preciso apenas respeitar o princípio da territorialidade, no sentido de que eu só vou poder notificar o que está dentro do meu território, que eu sou registrador, tá? Certidões, que são expedidas a partir de um registro de título e documento, vai ter o mesmo valor probante dos originais. E aí eu tenho que saber a diferença entre prova e valor probante. Prova, o que é prova? É um meio utilizado em juízo para que eu demonstre que alguma coisa aconteceu, para provar algo. E o valor probante é a força que determinado documento tem como prova. Então, tem muito valor probante, tem o mesmo valor probante do original, uma certidão expedida pelo Registro de Títulos e Documentos, tá? Quando se apresenta um título, um documento ou um papel, ele não constitui efetivamente para o apresentante um direito, tá? Mas, se ele for o próprio interessado, aí sim, isso diz no artigo 162. E, por último, como é que eu cancelo? Eu posso cancelar um registro do título registrado no registro de títulos e documentos? Sim, em virtude de sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração do título registrado. Ou seja, se eu registrei um título que confessa uma dívida, eu posso ir lá e, efetivamente, a partir de pago esse título, eu posso ir lá e pedir e cancelar o título. Onde é que diz isso? Artigo 164 da Lei de Registros Públicos. Cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração. Apresentado qualquer dos documentos, o oficial certificará na lateral, na coluna das averbações, o cancelamento e a razão desse cancelamento, mencionando-se o documento que o autorizou, datando e assinando a certidão, é tudo fazendo referência nas anotações do protocolo, tá? Os requerimentos serão arquivados com os documentos que os instruírem. Então, esse é o registro de títulos e documentos de uma forma rápida, extremamente importante para que a gente possa dar perpetuidade e conservação a um ato, a um documento, tá? Para que em alguns casos tenha efeitos contra terceiros, certo? Numa outra oportunidade, voltamos com outras serventias extrajudiciais. Um abraço.